We're here at the World Governments Summit, where, of course, discussions focus on the geopolitics, on trade and diplomacy. The biggest European delegation, I should note, is led by the Spanish Prime Minister Pedro Sanchez, who has taken a very active voice in the region. He advocated for the two-state solution for Palestinians and also was very critical of the war in Gaza. Also on the agenda, and this is really a question permeating this conference and the region beyond the UAE, but also the Gulf, is the situation in Iran. As you know, talks are expected to take place this week between a U.S. delegation and authorities in Iran. There's a question as to whether or not talks to restart a nuclear deal can take place and de-escalate the situation in the country, which of course escalated after Iran cracked down violently on protesters. Let's also remember that President Trump has been clear and repeated many times that Iran cannot have a nuclear weapon and will never be allowed to have a nuclear weapon. In this region, of course, the question is whether or not military escalation and conflict can still be avoided. The other big subject very much on the diplomatic front is Ukraine, because this country, the UAE and Abu Dhabi in particular, will now host another round of talks between the Ukrainians and the Russians. Yesterday, the Ukrainian President Volodymyr Zelensky said the Russians, if they take the right steps, they can still or potentially lead the way to an acceleration in the talks towards a peace deal, but also said that up until now, Russians had not really changed their goals. And this, of course, is happening in a very difficult context for the Ukrainian people, with temperatures dropping below 20%, the energy infrastructure heavily damaged. And that means there is a population currently now freezing in Ukraine. I should also stress a note. The German Chancellor yesterday said that this is no longer the moment and is not the right time for the Europeans to engage directly with the Russians, suggesting that the Kremlin has not moved an inch from, quote, their maximalist goals. Desde que regressou à Casa Branca em janeiro do ano passado, Donald Trump impôs tarifas a dezenas de países. As economias ressentiram-se e os líderes mundiais começaram a questionar o futuro dos mercados abertos. Em entrevista à Euronews, o secretário-geral da OCDE defende o comércio livre. Com a expansão das trocas comerciais, Matthias Cormann vê vantagens para todos. The expansion of global trade has been unequivocally a positive for the global economy and for people all around the world. It has helped lift hundreds of millions of people out of poverty. Of course, global trade and the global competition that comes with it helps to bring prices down, helps to increase choices for consumers. It helps to drive increased incomes and opportunities for businesses and hence drive stronger growth and higher incomes and living standards. A União Europeia tenta aproveitar as oportunidades de um mercado aberto, mas tem pela frente vários desafios. Esta semana, o ex-presidente do Banco Central Europeu fez um alerta. Ou a Europa passa a ser uma verdadeira federação ou corre o risco de desindustrialização e de declínio. Mário Draghi lembrou que nos domínios em que se federou com uma política monetária, o Bloco dos 27 passou a ser visto como uma potência. It's not really for me to give advice to the European Union on this point, but when I think that Mario Draghi is somebody that everybody would be very well advised to listen to very carefully. Cormann deixou claro que a Europa continua a ser um continente bem-sucedido. Reconheceu, no entanto, que há problemas a resolver para que os europeus não fiquem para trás num mundo em constante mudança. O antigo presidente do Banco Central Europeu, Mário Draghi, afirmou que a Europa deve transformar-se numa federação genuína para evitar o declínio e a desindustrialização. As declarações foram feitas à margem de uma palestra dirigida a estudantes da Universidade de Leuven, na Bélgica, após ter recebido um grau honorário. Europeans alone have the option to become a genuine power themselves. So we must decide. Do we remain merely a large market subject to the priorities of others? Or do we take the steps necessary to become one power? Grouping together small countries doesn't automatically produce a powerful bloc. This is a future in which Europe risks becoming subordinated, divided, and deindustrialized at once. And a Europe that cannot defend its interests will not preserve its values for long.
Draghi disse ainda que fica evidente pela política externa do presidente Donald Trump que os Estados Unidos da América veem a fragmentação política europeia como algo que atende aos seus interesses. O também ex-primeiro-ministro italiano propôs um modelo federal sobre o qual a União Europeia pode evitar ser eliminada e enfatizou que, enquanto o bloco operar com base nos Estados-membros, será difícil alcançar poder e competir no cenário global. O antigo presidente do Banco Central Europeu referiu como exemplos os acordos comerciais bem-sucedidos recentemente negociados com a Índia e a América Latina. O Orçamento de Estado francês para 2026 foi definitivamente aprovado esta segunda-feira após a rejeição de 2 moções de censura no Parlamento e meses de impasse político. As moções foram apresentadas em resposta à decisão do primeiro-ministro Sébastien Lecornu na sexta-feira de invocar o artigo 49.3 da Constituição para fazer passar o orçamento. Esta linha permite ao governo aprovar legislação sem ter de passar pela Assembleia. Uma das moções foi apresentada pelo Rassemblement Nacional, de extrema-direita, e a outra pelos partidos à esquerda dos socialistas. A abstenção do Partido Socialista em ambos os votos permitiu que as 2 moções fossem rejeitadas, o que fez com que o orçamento tenha sido automaticamente aprovado. Desde que as eleições antecipadas de 2024 deixaram o Parlamento dividido em 3 blocos, os deputados não conseguem chegar a acordo sobre como sanear as finanças públicas do país. A sigla agora é reconhecida em todo o mundo. ICE serve para Serviço de Imigração e Alfândega nos Estados Unidos, mas a aplicação da lei de imigração no país está no centro de controvérsias nacionais e internacionais após os casos de mortes de cidadãos norte-americanos que envolveram agentes federais, tanto do ICE como da Patrulha de Fronteiras. Além das operações em solo americano, o ICE também está presente fora do país por meio do Gabinete de Investigações de Segurança Interna, com a sigla HSI, que se ocupa das organizações criminosas transnacionais. A agência tem 90 escritórios em 50 países e terá agentes presentes, por exemplo, nos próximos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália. HSI est une autre branche de ICE, de cette police, qui, elle, est donc déployée à l'étranger, au départ pour lutter contre le narcotrafic, contre tout projet de terrorisme qui pourrait menacer la sécurité intérieure des États-Unis ou de ses alliés ou tout ressortissant américain. Depuis quelques années, HSI est devenue aussi une police de lutte contre l'immigration clandestine. A agência colabora com a polícia local e a Interpol. Segundo o investigador, estes agentes andam armados, mas só podem usar as respectivas armas após receberem uma autorização do país anfitrião, reconhecendo, no entanto, que, embora a regra exista como princípio, a realidade pode levar a uma aplicação diferente em casos específicos. N'oublions quand même jamais que dans certains pays, au gouvernement plus faible, à l'économie plus faible, très dépendant des États-Unis, des pays parfois injustement catalogués, pour reprendre la rhétorique trumpienne, hein, bien évidemment, de pays de merde, cette police s'est permise de dépasser évidemment les règles normalement imposées et d'agir comme bon lui semblait. Segundo o investigador, agentes do ICE, através das filiais internacionais do HSI, já foram destacados para eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de Paris. Já em Itália, os agentes da HSI não irão patrulhar as ruas de Milão durante os Jogos Olímpicos de Inverno, que começam esta sexta-feira, sendo o seu papel estritamente preventivo, segundo afirmou na semana passada o embaixador de Washington no país. A presença destes agentes provocou vários protestos em Roma e Milão. A saída dos Estados Unidos da América da Organização Mundial de Saúde causou sérias preocupações na comunidade científica internacional. Em entrevista à Euronews, Dimitri Daskalakis, ex-chefe do Comitê de Vacinação norte-americano, mencionou os riscos que podem surgir com esta decisão e salientou que a Europa tem a oportunidade de colmatar a lacuna. What that means for people's health is that, we won't have flu vaccines that are as good because we won't be at the table to discuss the flu vaccines. We may not have the same
gain visibility into emerging infections. And frankly, the US withdrawing from the WHO, given the fact that they were a pretty important contributor to the WHO, means that the WHO won't be as well prepared to be able to address emerging outbreaks and infections. So I think overall, the US pulling out of the WHO isn't just bad for American health, I think it's bad for global health. Dimitri Daskalakis destaca que as políticas de saúde de Robert Kennedy estão a causar confusão na Europa. I fear that the Secretary of Health in the United States, Robert F. Kennedy Jr., is going to destabilize the vaccine infrastructure in the United States. I am concerned that manufacturers in the U.S. will feel that it will be no longer feasible to be able to manufacture vaccines. So I think it's a challenge to the European Union, but I think it's also a great opportunity because I think the U.S. is going to unfortunately leave a very significant healthcare and public health vacuum globally. O infecciologista também se referiu à questão do tratamento do VIH após os cortes na Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional, um tema que tem sido o foco do seu trabalho há muitos anos. Millions of people have been put on antiretroviral, anti-HIV medications, prolonging their lives and preventing progression to HIV or to AIDS and to death. And so I think anything that destabilizes that infrastructure may mean that we're going to lose ground. Also, I think some of the efforts of the current administration to erase some of the priority populations that are served by PEPFAR will also be problematic. So, drug users, LGBTQ people are all part of the story for HIV. And so any effort to create social stigma around those issues will end up driving people away from prevention and care. The HIV infrastructure that supports everyone's health is also critical for public health security. If that falters, then I think the entire world will be a less safe place, not only for HIV, but all other emerging infections as well.